Então, mais uma vez, dar as boas-vindas ao Aziz. É uma satisfação muito grande em tê-lo conosco. Espero que em breve, presencialmente. E vai falar sobre um tema muito importante, que é o Santuário da Piedade, na Serra da Piedade, nas cercanias de Belo Horizonte, na capital do estado de Minas Gerais, e padroeira, Nossa Senhora da Piedade, a padroeira do estado de Minas Gerais, e já abordado pelas inquisições, pela procuração, pela pesquisa de Frei Agostinho de Santa Maria. Então, já na primeira metade do século XVIII. Então, por favor, Assis, boas palavras. Obrigado. Primeiro, de praxe, eu gostaria de agradecer o Dom Mauro pela oportunidade, porque eu vi a chamada para o seminário que teria e eu fiquei muito empolgado com a possibilidade de um seminário no Mosteiro de São Bento, sobretudo, né, com a organização do Dom Mauro. Eu não conheço pessoalmente, mas eu achei aquilo muito interessante e me inscrevi com um outro projeto que era sobre pintura, que eu estou estudando também em Caeté, na Igreja Matriz, mas perante a mudança, que não é mais presencial e virtual, quando o Dom Mauro ofereceu a oportunidade de palestrar, eu optei por um tema que já existe um artigo para facilitar para aqueles que tiverem interesse. Ao passo de um tema que ainda, como a pintura que eu ia apresentar, a pesquisa está pronta, mas talvez a dificuldade de um texto não seria interessante para esse momento virtual. Então, o trabalho que eu apresento, ele já existe um texto, está disponível na internet para quem tiver interesse, sobre a Basílica Emílio de Nossa Senhora da Piedade, como o Dom Mauro apresentou. Boa tarde a todos. Um público muito sofisticado. Eu vi algumas pessoas aqui. Eu ainda briguei outro dia com a Miriam Salomão. Não, Miriam, eu estou até com medo, porque o público é muito sofisticado. E minhas palestras são sempre muito simples. Mas é uma pesquisa que eu fiz que demorou 2 anos, mais por uma curiosidade e porque também eu moro próximo à Serra da Piedade. Eu moro a 20 minutos da Serra da Piedade e no finalzinho de 2018 comecei a fazer algumas pesquisas por demanda da própria arquidiocese com o professor Caio Boschi, que me encomendou uma pesquisa sobre uma irmandade, a Irmandade Nossa Senhora da Piedade, que surgiu aqui no século XIX. E com isso eu produzi 3 trabalhos, eu já estou no 4 sobre sobre o santuário, né? Somente sobre os artistas que lá passaram. Nós temos muitos artistas contemporâneos. E o mais desafiador foi o que o professor Caio César Boschi me encomendou sobre a Irmandade. Foi uma Irmandade que surgiu na Serra, para cuidar da Serra da Piedade, a Irmandade Nossa da Piedade, que surgiu no século XIX. Então, esse já é o segundo trabalho que eu faço sobre o santuário. Tem um terceiro que agora que é sobre azulejaria, que é uma azulejaria contemporânea que nós temos lá. Esse trabalho começou da seguinte forma: como eu cresci vivendo na Serra da Piedade, como é um lugar que eu frequento com uma certa sua idade, me chamava muita atenção a feição da Basílica da Ermida, né, que agora é Basílica, porque na minha concepção de pesquisador havia alguma coisa ali diferente, mas depois eu comecei a pesquisar e perceber nas imagens que é um templo muito modificado. Então eu comecei a pesquisar a partir dessa primeira inquietude, qual pode ter sido a configuração inicial desse templo e quais os processos que ele passou de transformação, né, de modificação arquitetônica, sobretudo, e que está relacionada, o mais interessante, aos períodos de vacância, porque o santuário hoje, que a arquidiocese cuida, por vários períodos esteve abandonado. Então, cada situação de abandono que a ermida passou, ela sofreu danos muito grandes. E as intervenções feitas foram muitas. Então, eu fiz a pesquisa por meio de documentação. Depois, a partir do século XX, eu consegui um acervo de imagens fotográficas, que contribuiu muito. E
com isso eu falei, não, é preciso administrar essa história, tentar ordenar essa história para a gente saber como foi. É muito importante a gente ter também uma noção da nossa memória, né, do nosso passado, compreender como foi essa ermida antes. E eu concluí depois que deveria de fazer esboços. Como eu tenho uma certa facilidade com desenho, eu fiz esboços, não são desenhos definitivos, como vocês poderão contemplar. E agora eu acho que a pesquisa posterior é justamente a produção tridimensional desses desenhos que eu fiz numa escala mais apropriada, porque eu fiz desenhos muito singelos, mas que possibilitam compreender um pouco. Então, a história da ermida, ela começa no século XVIII. Dois pesquisadores se aventuraram a estudar lá mais profundamente, que é o Ivo Porto de Menezes, Sim, pode. que trouxe de Portugal uma documentação muito importante sobre o santuário, e depois o Tambasco, que ele trabalhou em Caeté, na Companhia Siderúrgica Ferro Brasileiro, e ele fez algumas pesquisas sobre o município. Então, são as duas pesquisas, os dois pesquisadores que trabalharam com a serra, com temas genéricos, e eu peguei um desses temas para aprofundar. A documentação que o Ivo trouxe, ela é muito importante porque a ideia do santuário na Serra da Piedade, conforme as cartas que estão em Portugal, ela surge de não uma demanda, mas de um movimento em que se construíam templos, pequenas ermidas, em lugares muito altos, em sítios muito interessantes, e geralmente no caso aqui, onde se tinham relatos de milagres. Então há um relato são várias histórias, um relato mais conhecido é de uma menina que ela subiu e viu a Virgem da Piedade lá no topo da Serra da Piedade no século XVIII. E dentro desse contexto, nós temos o Antônio da Silva Bracarena, que era um mestre canteiro que veio trabalhar em Caeté na construção da Matriz Nacional do Bom Sucesso. Ele teve conhecimento dessa história, segundo os relatos encontrados, que são sempre muito cheio de lacunas, então não é uma história linear a que eu vou mostrar hoje, foi o que eu consegui com a documentação. Então, há sempre a falha, né? A gente trabalha sempre com anacronismo, a gente sempre trata uma história a partir de um olhar contemporâneo de algo que nós não vivenciamos. Então, essas lacunas permeiam toda a pesquisa. E o Bracarena, quando ele vem construir a matriz de Caeté, segundo a tradição oral, é um risco do Manuel Francisco Lisboa, que era o pai do conhecido Aleijadinho, e ele vem para fazer a parte de alvenaria, como mestre canteiro, e ele começa com o Antônio da Silva Herdeiro, que era também um canteiro. Eles começam a rematar a Igreja Matriz da Capela Mor, e parece que ele trabalhou na nave também, na construção da nave. Depois disso, em 1767, ele vai fazer um pedido à coroa, segundo os relatos da época, inclusive no seu testamento. O testamento dele é conhecido. Ele era um homem de posses, ele conseguiu uma certa quantia financeira e distinção social, né, pelo trabalho dele em Minas, ainda que pouco conhecido. E ele pede permissão à coroa para erguer uma capela dedicada à Nossa Senhora da Piedade na Serra da Piedade. E essa não a coroa, ao Bispado de Mariana. E é deferido o pedido, em 1767, ele tem a ordem para erguer a capela. O interessante dessa história é que ele não volta para Portugal, como era comum de alguns, ou então ele vai para outras regiões de Minas. Ele continua aqui e aqui mesmo ele falece. E o sobrenome dele, Bracarena, parece que o nome dele era Antônio da Silva apenas. Bracarena é referente à região de onde ele veio de Portugal, que chama Barcarena, que não é Bracarena, na verdade. Que ele nasceu na freguesia de São Pedro de Barcarena. Então parece que a documentação cita Bracarena, mas parece que são aqueles, não erros, né? Aquelas questões dos registros. Ele faleceu em 1784. Quando ele falece, a ermida não está pronta ainda. Parece que surgiram várias questões na construção e ela é finalizada um pouco depois. Junto com a petição ao arcebispo de Mariana para erguer a capela, tem também o nome do capitão Manuel Coelho Santiago, que eu não encontrei nenhuma informação sobre ele,
parece que era apenas um daqueles nomes importantes para se conseguir autorização e também recursos para uma obra desse porte. Aqui eu trouxe só uma imagem, para quem não conhece, da Matriz Nacional do Bom Sucesso em Caeté, que é o lugar onde que ele trabalhou primeiro, né? Trabalhando na construção da ermida. Da Matriz, é o interior dela, que ela começou a ser erguida em 1756, mais ou menos, e parece que em 1767 já havia finalizado a construção, porque ele sobe para a ermida. Dentro desse período todo, a pouca documentação encontrada, que ela é muito importante nesse sentido, para nos informar sobre esse processo, tem um documento de 1773, e nesse documento o Bracarena ele vai pedir permissão para esmolar em prol da finalização do templo. Não vem citado qual é o problema por ele encontrado financeiro para fazer qual parte da igreja, mas ele pede uma permissão e em algumas partes ele fala que é necessário adquirir paramentos para o templo, mas também não entra muito em detalhes. E próximo a essa época, em 1778 mais ou menos, o convento já estava pronto, que tem uma moradia que é contígua à igreja, né, que era muito comum, onde que moravam os religiosos, não eram religiosos que ele vivia, as pessoas que acompanhavam o Bracarena. Eram mais ou menos registros de 3 a 4, e eles permanecem lá após a morte dele. E depois, quando ele morre em 1784, que é o último registro dele em relação à ermida, ele deixa quantias em dinheiro para a finalização das obras da capela. Depois desse tempo, os ermitãos que lá viviam cuidaram do espaço, os poucos relatos encontraram. Em 1797, chega o padre José Gonçalves Pereira, que era dessa região aqui, que vai assumir a gestão do santuário. Então, parece que foi um segundo impulso das obras no espaço. E dentro disso, a gente tem, parece que depois que o padre assume, a gente tem um período ali de finalização de algumas obras e algumas melhorias. Então, as dúvidas que surgiram quem fez o risco desse templo. Se foi um risco produzido pelo Bracarena, há uma chance de ter sido por ele ser um mestre canteiro experiente e por não ter na região outra pessoa, nesse momento, com habilidade para tal tarefa. E também foi uma edificação construída inicialmente em cantaria, muito modificada hoje, porque teve a introdução do concreto na fachada, o coro foi feito de concreto, é um templo muito modificado. Mas o primeiro impulso é justamente a cantaria. E é uma possibilidade, né? Eu nem trabalho com a ideia da atribuição, que eu acho a atribuição uma ideia muito complexa e cheia de armadilhas. Mas pode ser que tenha sido ele o mentor do projeto. Dessa capela que, pelo que eu consegui levantar, ela não traz modificações nenhuma no que acontecia na região das antigas capelas de Minas. Ela permanece com o mesmo desenho, como eu poderia mostrar aqui. E no final dessa apresentação, eu trouxe um documento novo que eu consegui, que não eu consegui, né? Um documento que estava até muito fácil, eu não sei como que eu não o encontrei antes, que vai confirmar um pouco das hipóteses que eu levantei, mas que não estão no artigo, infelizmente. Foi algo que eu fiz esse ano. A pesquisa ela tem uma vida. E essa vida não é interrompida quando um artigo é produzido, né? Tem sempre acréscimos, eu acho que é esse que é o ponto mais instigante de trabalhar com pesquisa, né? Então, eu comecei, para compreender um pouco da metodologia de pesquisa, a metodologia foi leitura de documentação. Nessa documentação, eu tentei conseguir informações sobre a edificação. As maiores dificuldades são relacionadas ao encontro de dimensões, de proporção, de plantas, que praticamente são inexistentes, salvo as plantas contemporâneas que foram feitas no século XX pelo patrimônio, pelo tombamento, etc., e pela própria Mitra, que cuida agora dos templos, né, dessa região. E, a partir disso,
as reconstruções virtuais por meio de esboços, que não são nem desenhos, são esboços, porque eles são muito simples e as medidas aproximadas foram justamente as que eu consegui fazer a medição em loco do que hoje é, para fazer uma aproximação do que foi no século XVIII e XIX. Então, aqui está um esboço da planta, da ermida, antes de algumas modificações para que possam conhecer. Então, nós temos aqui a entrada principal, não havia essa escada antes, ela foi com uma interferência do século XX, porque tem um platô aqui na frente que foi criado, era um lugar aberto, um descampado, como algumas imagens vão poder esclarecer. Aqui nós temos a nave principal com a capela-mor, e desse lado nós temos duas, hoje, capelas, mas elas não eram capelas antes, tanto que aqui eu trouxe até bloqueada a entrada, porque não havia passagem para esse espaço, nem para esse. Foi uma intervenção de 1990. As escadas externas que dão acesso às sineiras, só para a gente começar a perceber a função das sineiras nesse espaço e como as sineiras chegaram nesse lugar. E aqui o claustro, aqui atrás tem uma biblioteca. Um estudo que ainda merece ser feito é justamente da moradia e da ala de serviço, que se encontra atrás da ermida, mas é de acesso privado. Então, eu contemplei no meu estudo aquilo que era possível fazer para uma pessoa que tem acesso ao templo. Então, a partir disso, é interessante quando a gente começa a olhar para a região, para a cidade de Caeté atual, e perceber o que havia ali de construção religiosa. Então, nós temos uma cidade, Caeté, ela foi fundada, elevada à situação de vila no século XVIII, 1714, era um arraial, e justamente elevada à condição de vila com a descoberta do ouro, com medidas de proteção, medidas administrativas de proteção, né, de uma reserva importante, de uma mineração que se desenvolvia na região. E com esse desenvolvimento da mineração, nós temos também o surgimento de vários templos. Então, são mais ou menos 5 a 6 templos, todos erguidos no século XVIII, mas a maioria ou foi muito modificada ou não existe mais. E dentro dessas condições, o José Tambasso, que é um autor que eu citei antes, um pesquisador, quando ele começa a estudar a ermida, ele dá uma sugestão de que a ermida poderia ter sido feita à imagem de uma antiga igreja que existiu em Caeté, dedicada a São Gonçalo do Amarante. Ela não ficava dentro de Caeté exatamente, fica nos limites, a cerca mais ou menos de 2 quilômetros da cidade, é até muito pouco, né? Se a gente for considerar, em um povoado que existiu. Parece que, pelos registros de batismo mais antigos, que em 1723 já existia a capela de São Gonçalo do Amarante. E hoje ela é só ruína. Ela foi incendiada no século XX. Tanto que do lado direito, eu fui lá visitar as ruínas para ver o que eu tentar conseguir informações, né? Mas infelizmente não tinha mais nada. Até a pia batismal que antes existia foi retirada, tinha uma portada que não existe mais. Alguns elementos foram saqueados. Então, nós temos só a ruína da igreja de São Gonçalo do Amarante que está aqui. Mas, com muita sorte, né, que para uma cidade pequena e que pouco se comovia com o seu patrimônio religioso, arquitetônico, cultural, nós temos uma ou duas fotografias do lado externo da capela de São Gonçalo. E parece que o que havia lá dentro de elementos ornamentais foi levado para a matriz de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Algumas coisas, alguns elementos, né, estão lá, mas de difícil identificação também. Então, o que chama a atenção é justamente